Queridos, hoje o apóstolo Edilson ainda não chegou, não é? Deve chegar à meia-noite, então hoje nós vamos ouvir o pastor Desiel. Amém. Na verdade estava preparado para isso, né? E eu quero dizer que desde que estava com isso no meu coração, essa semana profética, me vinha uma imagem o tempo todo, a imagem da sarça ardente. Me vinha uma imagem, a imagem da sarça ardente. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, um plano debaixo da orientação do Senhor. Obrigado, Ariana. E então eu quero rapidamente trazer algumas coisas para nós, para este ano. Não é só uma mudança de ano, é uma mudança de década. É uma mudança de década que nós vamos ter aqui. E eu não sei, nós estamos acostumados, né, especialmente aqui na igreja, todo ano a gente pega esse plano aí para o ano, né? A gente faz alvos para o nosso ano, propósitos para o nosso ano, amém, é preciso isso. Mas eu não sei se você já fez planos longos, por exemplo, plano para 10 anos. Alguém aqui já fez planos longos assim? Já algumas pessoas, planos para 10 anos, para 5 anos, né? E deixa eu fazer uma pergunta que vai fazer você pensar. Hoje, então nós estamos em 2019, entrando em 2020. Em 2030, como é que você pensa que você vai estar? Onde você quer estar? De que jeito você quer estar em 2030? Ah, pastor, é muito tempo. Mas de uma certa forma, eu quero te dizer, quem faz esse futuro somos? De uma certa forma, quem faz esse futuro somos nós. Aquilo que você decidir fazer nesse tempo, vai fazer você chegar onde você pensa que quer chegar. Amém ou não amém? É ou não é verdade? Você concorda comigo? De uma certa forma, quem faz o futuro somos nós. Se você está pensando em algo para lá, para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos, você tem que começar a se preparar para isso. Vamos ler a palavra do Senhor então? Abre sua Bíblia no livro de Êxodo, amém? Livro de Êxodo, capítulo 3. Eu comecei o ano, gente, falando de Moisés. Comecei o ano aqui na nossa semana profética, que desse ano foi em janeiro. Eu comecei falando de Moisés. E hoje a gente vai falar mais um pouco. Moisés e a sarça em chamas. Nem todo mundo achou? Quem achou diz, achei, amém. Achei. Quem não achou, você já sabe o que tem que falar, né? Escola de Ministérios, estão aprendendo. Já sabe o caminho. Tupiniquins 502, a partir do ano que vem. Vamos lá então para a palavra. Diz o texto assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? É uma pergunta. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eu gosto dessa voz. A voz do... Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém. Senhor, nós pedimos mais uma vez que a Tua palavra fale conosco. O Espírito Santo torne essa palavra viva. Eu sou somente um canal aqui, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para que as verdades do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para cada um de nós, seja, Senhor, ministrado na nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pensando, queridos, neste plano, né, que nós precisamos fazer, olhando para, então eu fiquei pensando, pensar em uma década é ter mais elementos para pôr. E a gente está acostumado, geralmente, a fazer um plano para um ano. E me veio então também isso, Moisés vive ciclos na vida dele de 40 anos, é mais do que 10. Nós sabemos que por 40 anos, Moisés viveu no palácio como filho da filha de Faraó. Até que ele vai lá e faz o que ele fez. Então depois ele passa outros 40 anos no deserto, em Midian, e depois ele é chamado pelo Senhor neste texto aqui. A partir desse texto, ele tem mais 40 anos como voltando para o Egito, libertando o povo de Israel e andando para o deserto, levando o povo para a terra prometida. Então Moisés ele caminhou por ciclos de 40 anos de geração. Então eu pensei nesse ciclo mais amplo e quis trazer algumas coisas dentro da história de Moisés para nós. Então a pergunta, quais são os seus sonhos para a próxima década? O que você pensa para você? O que você pensa para este novo período? Onde você quer estar lá? Eu sempre falo, a gente sempre repete isso daqui, que nós brasileiros somos muito emotivos, e a gente costuma viver a vida igual Zeca Pagodinho, né? Vocês lembram? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que quem não planeja, não chega onde quer. Quem não planeja, não chega onde quer. Então você tem que ter alvos, tem que ter, E como nós podemos fazer isso? Do que vai depender os meus alvos? E eu coloquei algumas coisas, para que os seus planos, seus alvos, seus sonhos para a próxima década deem certo. Vão precisar, primeiro, do que você quer, de quais vão ser as suas decisões e atitudes. Não adianta pôr num papel um monte de sonhos para o seu ano ou para a sua década, pôr o sonho e não acordar para exercitar o sonho, para exercer o sonho. Nós precisamos ter atitudes com respeito aos sonhos. Eu quero emagrecer em 2020. Se você colocar isso no seu papel, não falei que sou eu, tá? Se você colocar isso no seu papel, não adianta só pôr no papel. Quem quer emagrecer? Se você coloca isso no seu papel, você vai ter que tomar atitudes para que isso aconteça. Você vai ter que, fazer um plano da sua alimentação, você talvez tenha que fazer uns exercícios. Eu sei tudo que tem que fazer, até eu só falo, se Deus sabe tudo que tem que fazer, só não faz. Mas eu tenho que pôr isso, eu tenho que pôr nos meus alvos. Então, depende das nossas atitudes, daquilo que você quer, das suas atitudes e decisões. Depende também do quanto você vai estar disposto
a se esforçar ou até se sacrificar para alcançar o alvo. Alguns alvos exigem de nós sacrifícios. Então eu quero fazer uma faculdade. Então você vai saber que você vai trabalhar o dia todo, vai ter faculdade por 3 anos, 4 anos, 5 anos, todas as suas noites da semana vão estar ocupadas. Você não pode no meio do caminho falar assim, por que eu fiz isso? Não, porque um dia você decidiu. E porque você tem um objetivo lá na frente. Isso vai exigir um sacrifício. Então, exige um esforço. Vai depender de quanto você está disposto também a vencer traumas seus, medos, machucaduras, raízes de amargura. Porque se tem uma coisa que não deixa as pessoas andarem, é isso: medo. Eu tenho um sonho de fazer isso, mas eu tenho medo. Eu tenho um sonho de fazer aquilo, mas aquela pessoa lá, eu não vou bem com ela, não me dou bem com ela, então acho que eu não vou alcançar o meu sonho. Eu tinha esse sonho, mas um dia alguém chegou para mim e falou assim, isso aí não serve para você. E essas machucaduras nos paralisam. Tem pessoas que têm palavras que elas ouviram que as seguram até hoje. Tem pessoas que têm sonhos, tinha sonhos, mas alguém um dia falou assim, você não é capaz. E ela ficou com essa palavra. Então, para alcançar sonhos, a gente precisa vencer também medos, traumas, precisa vencer até raiz de amargura. Ou seja, tem hora que a gente tem que perdoar para caminhar. Tem que se livrar de raízes de amargura que não deixam nós andarmos. Agora tem um fator que é mais importante de todos, é que isso vai depender da vontade de Deus também. E aí, sendo a vontade de Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar todas as condições para que você chegue lá. Isso não significa que você não vai ter empecilhos, mas que Deus vai estar junto com você para que você alcance os seus alvos. E é disso que se trata esta palavra, especialmente disso. Então, quando você for colocar os seus sonhos, pense nisso. Você está disposto? Onde é que... E tem outras perguntas importantes, que é, por que eu quero isso? Outra, aonde isso vai chegar? Qual vai ser o resultado disso? Então, isso são perguntas importantes para os nossos alvos, para aquilo que nós sonhamos. Então, Moisés, ele nasce lá no Egito. Ele era de uma família judia, mas a maioria conhecem a história. Ele é achado no rio porque estavam matando todas as crianças, e a mãe coloca ele num cestinho, e ele, então, ali é encontrado pela filha do faraó e é adotado. Ele vem para dentro do palácio de faraó, e ele é criado como filho da filha de faraó, como neto do faraó. E cresce dentro do Egito, mas quem o amamenta, quem cuida dele é a sua própria mãe. Então, ele fica sabendo por que ele tinha vindo à terra. Moisés chega numa idade de maturidade que ele tinha clareza de que ele tinha vindo para salvar o povo egípcio, o povo de Israel, do Egito. Ele tinha clareza disso. E pensando dessa forma, só mais um detalhe antes de continuar nisso, é que eu encontrei uma versão da Bíblia, desse texto, porque fala para você ter sonho, você tem que ter uma visão. O que é uma visão? Você ver antecipadamente aquilo que você quer. E uma das versões da Bíblia diz assim, Moisés olhou e viu a sarça que ardia no fogo, mas não se consumia. E disse, vou me dirigir até lá para ver essa grande visão. E daí ele pergunta, por que será que a sarça não se queima? E Javé viu que Moisés se dirigia para olhar. Então, pense nisso, Moisés estava lá no Egito, foi criado ali, mas ele sabia que ele tinha um objetivo. E ali ele cresce, e ele vai atrás de cumprir esse propósito da vida dele. Só que ele falha porque ele vai fazer isso sem ouvir a Deus.
Ele faz isso na força do seu braço. Chega um momento que ele encontra egípcios, né, que estão castigando israelitas, e ele faz o quê? Mata o egípcio. Ele faz na força do seu braço, esconde aquele egípcio na areia. Esconder na areia é quase que deixar as claras. Entendeu? Porque o vento vem e vai deixar as claras. E foi isso que aconteceu. Então, Moisés não ouviu a Deus. Apesar dele saber o propósito da vida dele, ele não ouviu a Deus de que maneira ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. E ele fez então na força do seu braço. E esse é um aprendizado para nós. Muitas vezes a gente está tentando fazer alguns sonhos, algumas coisas sozinhos, na força do nosso braço. E aí a gente acaba fazendo coisas erradas, matando egípcio. E essas coisas vêm à tona. Isso não é uma obra bonita. Não foi uma obra bonita de Moisés. Os alvos de Moisés eram grandes, sim ou não? Tirar um povo de dentro do Egito. E os empecilhos? Eram tão grandes quanto? Mas esse primeiro aprendizado precisa estar para nós, não é? Nós não devemos fazer na força do nosso braço, né? E o que aconteceu no final disso é que ele passou a ser perseguido pelo inimigo e passou a ser incompreendido pelos seus também. Ele tanto foi perseguido por Faraó, como foi incompreendido pelo seu povo, pelo povo de Israel. Pergunta que é chover no molhado: quantos aqui já erraram? Já fizeram propósitos que não eram corretos? E qual é a sua reação quando não dá certo? Qual a sua reação quando não dá certo? Nós podemos ter duas reações. Uma é a da teimosia. O que é a teimosia? Eu fiz errado, mas eu tenho esse objetivo, eu vou continuar fazendo errado. Vou continuar fazendo errado. É o teimoso. Ou a reclusão. Eu fiz, não deu certo, deixa para lá. Vou fugir. Está muito complicado, eu vou fugir. Então, às vezes, nós fugimos do propósito. Procuramos outro propósito para encobrir aquele. E às vezes a gente foge dentro daquilo que Deus tem para nós. No caso de Moisés, Deus usou tudo aquilo. Deus sempre vai trabalhar com a nossa vida. Mas sabe por que tem a história de Moisés para nós? Que nós podemos olhar para ela e adiantar 40 anos da nossa vida. Eu aprendi com o apóstolo. Ele já disse várias vezes: anda com pessoas que já caminharam mais que você vai ver a vida delas, você vai evitar de errar. Os erros que elas vão testemunhar os erros delas, você vai aprender, já não vai errar. Então a gente pode olhar para Moisés, ver naquilo que ele falhou e a gente ganhar 40 anos. É um pulo, não é? Quantos querem viver mais 40 anos aí? Quantos querem ganhar 40 anos? 40 anos perdidos. Bom, dentro dessas opções, Moisés optou pela segunda. Ele foi e fugiu. Fugiu para Midian, não é? Fugiu para Midian. E lá em Midian ele também tenta resolver. Ele ainda é o Moisés que tenta resolver no seu braço. Ele chega lá, ele encontra umas moças que são pastoras, com outros pastores que brigam com aquelas pastoras. E ele chega lá, ele resolve no braço. Ele espanta todos aqueles pastores e prepara ali o poço para aquelas outras pastoras, das quais uma delas vai ser a esposa dele. Então são as filhas de Jetro, né? Mas Deus manda ele para lá, e ele então vai ter um tempo de aprendizado ali. São 40 anos que Deus vai ministrar na vida de Moisés. Moisés expulsa as filhas, e eu penso que os nomes da Bíblia, eles são bem intencionais para nós, eles sempre estão apontando para caminhos. E sabe qual que é um dos nomes de Jetro?
a Bíblia fala 3 nomes para Jetro. Um é Jetro, o outro é Hobabe e o outro é Reuel. Sabe o que significa Reuel? Ele era um sacerdote. Sabe o que significa Reuel? Amigo de Deus. Eu creio que Deus mandou Moisés para aprender com o seu sogro a ser um amigo de Deus. Porque até então ele era só um servo. Então ele estava só, ele não tinha ouvido Deus. Ele sabia que ele tinha um propósito, mas talvez faltava tempo dele na presença. Faltou esse tempo de ser um amigo de Deus. Isso é diferente. Isso é diferente. Então, nesses 40 anos, né, o que acontece? Aprendizagem. Então ele teve que deixar o poder para ser um subordinado. Ele teve que aprender dependência, né? Agora quem mandava era o sogro. O sogro era o dono das ovelhas que ele cuidou. Ele passou a ser pastor das ovelhas do seu sogro. Então ele é um príncipe lá no Egito, mas agora ali ele era um pastor. Então ele teve que aprender essa dependência, teve que a humildade, né, de príncipe a pastor. Ele teve que aprender a fé, que é trabalhar sem os recursos que ele tinha no Egito. Sem recursos. Ele teve que mudar de mentalidade, porque a mentalidade dele talvez ainda fosse a mentalidade do Egito. Deus o levou lá, para ele aprender agora a cuidar de ovelhas, a amar ovelhas que não eram nem deles. Eu creio que esse foi o maior aprendizado de Moisés. Sabe por quê? Porque depois ele teve que ser o pastor das ovelhas de Deus, lá no deserto. Deus então leva ele ali para aprender, para depender, para ser esse Moisés que queria resolver tudo no seu braço, aprender a esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Então, a história de Moisés, ela nos fala, e Deus sempre vai usar, querido. Talvez você em 2019 teve lutas, enfrentou situações, e Deus estava usando isso para trabalhar na sua vida. Talvez a você exercitar mais a sua fé, talvez a você ser mais dependente dEle, talvez a você ser mais humilde, teve que diminuir os seus gastos, os seus recursos. Deus usa os tempos difíceis para trabalhar na nossa vida. O que nós precisamos é passar por essas provas, passar aprovados, não reprovados, né? Então, o que Deus trabalhou na sua vida nesse ano? Então ele chega um momento onde ele vai entender que ele não tinha só um cargo, uma posição, mas ele tinha um chamado de Deus. Ele já não era mais somente o salvador do mundo, mas ele ia ser o pastor daquelas almas, daquele povo no deserto. Ele teve que aprender isso. E depois, lá na frente, além de aprender a demonstrar o amor do Pai, né, ele aprendeu a demonstrar o amor do Pai, mas lá na frente ele ia também ver e demonstrar o poder do Pai, o ensino do Pai, a disciplina do Pai, o suporte, o respaldo que o Pai tem para os seus filhos. Moisés viveu tudo isso no deserto. Amém? Agora, ele ficou traumatizado com tudo isso. Ele pensava que ele ia resolver lá. E aí ele foi frustrado. E aí ele saiu como inimigo do Egito. Ele saiu como mal falado pelo seu povo, incompreendido pelo seu povo. E ele tem um filho lá em Midian. E ele põe o nome do filho dele de Gerson. O que significa Gerson? Gerson significa banimento, isolado, isolamento. Era assim que ele estava se sentindo. Então, com certeza, sua alma estava ferida, sua alma estava machucada, e a gente vai ver que estava mesmo. O texto seguinte vai revelar isso. Mas chega um momento na história de Moisés que ele tem então uma nova perspectiva. Fala para a pessoa que está do seu lado, nova perspectiva. Quando é que ele tem essa nova perspectiva para sair dessa situação toda que ele viveu? Quando ele tem esse encontro lá na sarça ardente. Ali ele começa a ter uma nova
perspectiva. Primeiro, Deus se revela para ele. Deus fala com ele. Deus renova a sua identidade. Deus cura e Deus aponta o caminho para ele. O que ele tem que fazer? Volta para lá. Além disso, Deus dá para ele as ferramentas que ele precisava para cumprir este propósito. Ali na sarça é um tempo de uma nova perspectiva. Eu quero dizer para você que a sarça é uma figura que nós podemos usar, uma figura do próprio Moisés. Aquela sarça representava o próprio Moisés. Árvores na Bíblia sempre apontam para pessoas. Nós somos chamados, a Bíblia diz que nós seríamos chamados carvalhos de justiça. O homem, o Salmo 1 fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Então, o Salmo da família diz que o homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore. A sua esposa é como uma videira, que seus ramos se espalham, né? Então, sempre aponta para pessoas. O próprio Jesus também é apontado como uma árvore, né? A árvore da vida. Então, a árvore aponta para pessoas. E Moisés chega ali, ele vê aquela sarça ardente. E nós precisamos entender isso. Para pensar neste nosso futuro, para pensar nos planos, nós precisamos ir para a presença de Deus. É na presença de Deus, ali naquele lugar onde Deus se manifesta, que Ele tem essa nova perspectiva. Nós podemos fazer planos nossos, mas na presença de Deus você vai ter o plano de Deus para você, aquele que vai dar certo. Amém? É na presença de Deus que Ele vai te mostrar. Ele vai falar: para ali, meu filho, é para cá. Então, ele tem essa nova perspectiva ali. Deus fala para ele, olha, ele começa a se aproximar daquela sarça, porque ele é atraído pela curiosidade. E aí Deus fala: olha, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. E naquele momento, então, ele tira as sandálias, ele não deixa de entrar, ele tira as sandálias. E assim como aquela árvore estava fincada no chão, agora os pés dele também estavam no chão, tocando aquele chão santo. Eu sempre gosto de pensar dessa maneira o texto, que com a sandália, a sandália separava ele do santo. E quando ele tira a sandália, o pé dele toca o santo, o lugar santo, o lugar sagrado. Então ele é tocado pelo sagrado. E pode ter outras interpretações disso, mas eu penso que ele é tocado então pelo sagrado, assim como aquela árvore estava plantada ali no chão, agora os pés dele também estavam ali no chão, e aquela árvore é uma representação dele. O que mais que acontece ali? O texto diz: então encobriu Moisés o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Havia aquela sarça, né? Por que eu penso, pastor, mas a sarça estava com fogo? Mas sabe, essa é uma figura da nossa vida, porque se nós temos o fogo dentro de nós, mas não somos consumidos por esse fogo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser essa sarça, fala para ela. Que tem fogo em você, mas que não te queima, não te consome. Sabe o que acontece? Aqui diz que quando Moisés chega, então ele encobre o rosto. Você já viu um outro texto da Bíblia onde que as pessoas têm que encobrir o rosto? Quem lembra? O próprio Moisés. Só que lá foi o contrário. Moisés entrou na presença de Deus, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas, ofuscava as pessoas. Aí ele fez o quê? Ele cobriu. Em vez das pessoas cobrirem o seu rosto, ele cobriu o seu rosto. Por quê? É a figura da sarça ardente. Essa sarça estava apontando para o futuro dele.
E nós precisamos entender, Deus quer que a gente seja uma sarça, alguém cheio da presença, queimando, que vai atrair as pessoas até nós. As pessoas vão dizer, eu quero ver isso, o que é que está acontecendo na sua vida? O que foi? O que é isso aí? Tem um fogo aí que eu não entendo. E esse fogo vai tocar as pessoas também. Amém? Então, nós na presença de Deus, nosso futuro é colocado à mostra. Nosso futuro é colocado à mostra. E é isso que nós precisamos, queridos. Então, Moisés é marcado com temor, Moisés é marcado com o sobrenatural naquele lugar. Moisés, o fogo fala dessa presença, da presença do Espírito Santo, da presença do sobrenatural, né? E nós seremos cheios aonde? Onde você vai ser cheio do Espírito Santo? Fala para a pessoa do seu lado, fala assim, eu vou te dar uma dica. Fala, vou te dar uma dica. Começa com preze e termina com sa. Compreendeu? Ajudou? É na presença do Senhor onde nós somos cheios. E ali na presença, Deus dá a direção. Moisés recupera a sua identidade. Deus fala para ele, eu quero que você volte lá para salvar o meu povo de Israel. Volte a ser o libertador do meu povo. Volte a ser o Messias que eles estão esperando. A palavra Moisés, no hebraico, é a mesma raiz para Messias, Machia. É a mesma raiz. Então, ele era um Messias esperado. Então, eu só quero finalizar agora falando para vocês que neste processo, ali na presença de Deus, ele recebe direção, a identidade dele é restaurada. Deus cura a vida dele também. Sabe por quê? Ele vai ali falando e ele vai dando as desculpas que nós já vimos aqui. E naquelas desculpas a gente vai vendo que o problema, ele olha sempre para ele. Olha lá, Êxodo 3, versículos 11 e 12. Fala assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó? Quem sou eu? Ele está olhando para quem? Para ele mesmo. Deus afirmou, eu estarei com você. Querido, quando Deus te chamar e Deus te der a direção, o sonho dele para a sua vida, ele fala, eu vou estar com você. Esse aí é o que eu estou falando, que eu estou mandando, que eu estou falando para você, e vai que eu estarei com você. Não se preocupe quem você é. Não se preocupe com você mesmo. Versículo 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Né? Então, a gente é a pessoa que fica preocupado com o que os outros vão falar. Eles vão perguntar, mas quem te mandou? Quem é você aqui? Você é um Zé Ruela, quem te enviou aqui? Né? E Deus fala assim, eu sou o que sou. Foca no eu sou o que sou. Deixa de olhar para você. Perca o medo de se expor. Capítulo 4, versículos do 1 ao 9, ele dá toda uma... Mas eu só vou ler um pedaço, ele diz assim, e se eles não acreditarem em mim? E o medo da gente queimar a cara, né? Quem estava aí na escola do sobrenatural, aprendeu que tem que queimar a cara. E se eles não acreditarem em mim? Alguém aqui já falou de Jesus para alguém que a pessoa não acreditou em você? Se eles não acreditarem em mim, veja que o foco dele estava aonde? Nele, porque ele estava se achando incapaz. Ele não estava querendo se expor. Quando não está querendo se expor, porque você está com algum medo. E ele estava com medo de ninguém acreditar nele. E é nesse momento que Deus dá para ele ferramentas. Fala, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então, joga ele no chão. Ele se transforma numa cobra, numa serpente. Isso é
Isso é uma figura para nós também. A posição de autoridade, a gente tem que cuidar, porque ela pode se tornar uma serpente também, que vem contra nós. A serpente corria atrás de Moisés. Mas daí Deus fala assim, pega ela de novo. E ele pega. Ela volta a ser o cajado. Deus fala, pega a sua mão, põe no seu peito. Ele ficou leproso. E aí fala daquilo que tem dentro do nosso coração. E às vezes o nosso coração está leproso. Precisa ser restaurado. E era isso que estava acontecendo com ele. E aí Deus fala assim, agora coloca a mão de novo. E aí ele é restaurado. Então Deus está neste momento dando para ele ferramentas para que ele pudesse ir para lá. Para que ele parasse de desacreditar nele e começasse a acreditar de fato em Deus. Em Deus. E versículos de 10 a 12, ele dá outras desculpas. Ele fala assim, eu nunca tive facilidade de falar. E eu poderia dizer como Moisés, irmãos. Eu também não tenho facilidade para falar. Eu dou umas gaguejadas. Eu dou umas tropeçadas para falar. Mas eu acho que ele devia fazer mais, ainda mais, devia ser um pouquinho mais difícil que eu. Tem texto que fala que ele tinha a língua pesada. Então, talvez ele gaguejasse bastante, eu tivesse a língua presa, alguma coisa assim. Mas Deus fala assim para ele, quem foi que deu boca ao homem? Quem é que fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que você deve dizer. Deus fala, eu vou te ensinar o que você deve dizer. Entenda, Deus estava curando o tempo todo. Para de focar em você. Vença os seus medos. Vença os seus traumas, Moisés. Deixe esse negócio que você não sabe falar para lá. E vai e fala. Eu vou te ensinar, vai. Esquece de você e olha para mim. É essa cura que nós precisamos para alcançar o objetivo. Porque enquanto a gente está focado na gente, a gente não consegue. Enquanto a gente vai sozinho, a gente não consegue. Mas se a gente entende que Deus fala assim, eu estou com você. Eu sou o que sou. Não se preocupe se eles vão crer ou não. Faça a sua parte. Então, se os nossos planos, eles vêm da presença de Deus, Deus vai te respaldar. Então, busque na presença, que essa semana seja uma semana de você buscar na presença. Fala, Senhor, o que o Senhor quer para mim para esse ano? Eu não quero colocar coisas só da minha cabeça nesse papel. O que o Senhor tem para mim para esses 10 anos, Senhor? O que o Senhor tem para mim para a minha vida? Porque o de Moisés era para a vida. Para o resto da sua vida. Ele passou a ser o pastor do povo de Israel. Moisés, ele chega ao nível, a dificuldade dele é tão grande que ele chega ao nível de dizer, Senhor, envia outro. Tem outros aí mais bonitos, que falam bem. Tem outros aí que têm facilidade. E aí, nesse momento Deus fica bravo. E Deus fala assim, você não tem o seu irmão Arão? Eu sei que ele fala bem, então vai. Ele já está vindo até o teu encontro, vai lá para encontrar com ele. Você vai ser o profeta, você vai ser como Deus e ele vai ser como profeta. Você vai falar, ele vai repetir para as pessoas. Tá bom. Deus fica bravo, mas sabe o que eu vejo também? Que Deus também, em horas que eu acho que tem hora que a gente de fato vai sentir dificuldade para enfrentar as coisas. E Deus vai colocar pessoas ao seu lado, irmãos. O Arão era o irmão de sangue. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te ajudar. Amém? Deus vai te colocar, porque tem hora que, mesmo com tudo isso, Deus curando ele fala assim, Senhor, manda outro. Não vou mandar outro, é para você ir. Só que eu vou pôr alguém do seu lado para te ajudar. Deus é muito bom. Deus não nos deixa sozinhos. Ele vai estar presente. Ele nos deu irmãos, Deus nos deu uma família. Deus vai te dar graça, vai colocar pessoas junto para você alcançar seu alvo. Amém? Deus vai te fortalecer. E é isso essa meditação que eu queria trazer para vocês, talvez seja muito simples e repetitiva. Muita gente já ouviu falar a história de Moisés. Mas a pergunta é a mesma que eu fiz no começo. Qual vão ser as suas decisões e as suas atitudes? O que você quer?
A segunda, você estará disposto a se esforçar ou se sacrificar por isso? Foi fácil para Moisés? Não. Moisés teve empecilhos, teve o faraó. Livrou do faraó, amém, beleza, vamos embora. Vamos embora enquanto o quê? Um mar vermelho e um exército correndo atrás deles. Mas em todo tempo Deus respaldou. Ali no deserto eles viram, porque daí ele estava dentro do propósito de Deus, Deus respaldou. O mar se abriu, caiu o pão do céu, saiu água da rocha. Deus fez tudo o que precisava para aquele povo, porque eles estavam dentro do propósito de Deus. Então que esse seja um tempo de nós buscarmos isso. Decida não olhar para você mesmo, mas decida olhar para o Jeová Rafá. Sabe o que é Jeová Rafá? Eu sou o Deus que te cura. Tem algum Rafael aqui? A palavra Rafael, nome Rafael significa Deus cura. Deus cura. Eu sou o Deus que te cura. Para de olhar para você mesmo e vai para frente. Eu sou o Deus que te sara. Tira os seus medos, tira os seus traumas. Eu sou o Jeová Rafá. Busque a vontade de Deus, entre na presença e seja direcionado. Não só para um ano, não só para uma década, mas para uma jornada. Foi assim com Moisés. Não é? Lembre-se, a vontade de Deus é como? Boa, perfeita e agradável. Então, melhor andar na vontade dele. A vontade dele é perfeita e agradável. E se você estiver dentro dela, como eu disse, ele vai te respaldar. Então, lá na frente, você vai ver tanto o amor do Pai, o ensino do Pai, a disciplina do Pai e o suporte do Pai para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Ele vai fazer de você. Talvez você se sinta, ou já foi, um arbusto insignificante no meio do deserto. Deus vai transformar você em um milagre ambulante. Amém? Preste atenção. Talvez, não estou dizendo que você é. Talvez você se sinta ou já se sentiu como um arbusto insignificante no meio do deserto. Mas Deus vai fazer de você um milagre abundante. Talvez você sinta-se a árvore solitária, mas com o fogo de Deus dentro de você, te dando força, te fortalecendo, te dando valor. Sabe, porque nós sem Deus, que valor nós temos? Você tem valor porque é um fogo dentro de você, fogo do Espírito Santo. Ele não te chamou para te consumir, mas porque você brilhe para Ele, atraindo pessoas até a presença dEle também. Amém? Deus não quer te consumir, mas Ele quer derramar glória sobre você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala: Deus não quer te consumir, mas quer derramar glória sobre a sua vida. Se deixe queimar. Entra para a presença e busque os alvos que Ele tem para você. Feche os seus olhos agora. Comece a falar com Deus. Moisés foi tão impactado pela presença, e ele perdeu o medo da presença. E conforme o hino que nós cantamos, a música que nós cantamos aqui no louvor, chegou um momento onde o fogo estava na montanha, a montanha fumegava, havia um barulho forte, uma trombeta forte tocando, o monte tremia, e Deus falou assim: eu quero falar com o meu povo. Sabe, Moisés tinha perdido o medo. As pessoas viram tudo aquilo, elas falam assim: ah, Moisés, nós não vamos lá falar com Deus não, fala você no nosso lugar. Mas Deus está hoje aqui te tirando do medo, te dando destino, te mostrando caminhos. Ele quer falar com você. Só decida subir essa montanha. Decida subir essa montanha. Decida estar na presença. Decida buscá-lo nesse tempo. Que essa semana, Senhor, seja uma semana do Senhor ministrar, do Senhor falar com a sua igreja, com cada irmão, Senhor. Nossos
nossos objetivos espirituais, nós queremos crescer espiritualmente, nossos objetivos físicos, nossos objetivos familiares, nós queremos que a nossa família se torne uma família modelo, uma família abençoada. Os nossos alvos, Senhor, intelectuais, nosso crescimento, nosso alvo para o nosso trabalho, Senhor. Venha colocar em nós, Senhor, o desejo do Senhor. Venha revelar para nós aquilo que o Senhor quer de nós, para que a gente não fique perdendo tempo, para que a gente não faça nada no nosso braço. Senhor, revela para nós o nosso ministério, o alvo ministerial para nós, o alvo para a nossa célula, Senhor, para que a gente não fique acomodado achando que está tudo bem, sendo que há muitas pessoas que precisam ser salvas do nosso lado, no nosso bairro, no bairro onde está a nossa célula. Não nos deixe acomodar, Senhor. Dá direção para os teus filhos. Que essa semana seja uma semana de ouvir o Senhor, seja uma semana de o Senhor falar conosco. Nós queremos dizer para o Senhor: estamos aqui para ouvir a sua voz. Nós sabemos que o Senhor vai usar a vida do apóstolo Edilson nesses dias, mas nós queremos nos expor a tua palavra, ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Traga, Senhor, para os teus filhos sonhos, os sonhos do Senhor. Traga para eles os alvos específicos que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, que seja um tempo de ouvir, de receber e de experimentar o Senhor na nossa vida. Não somente a sua direção, mas nós sabemos que vamos ser respaldados pelo Senhor por onde nós formos, porque o Senhor é o Deus que nos abençoa, é o Deus que está conosco no deserto e nos fortalece a caminhada, faz com que cheguemos à terra prometida que o Senhor tem para nós. É isso que eu peço, Senhor, para a tua igreja. Nós profetizamos um ano, Senhor, buscando ao Senhor, como sarças, Senhor, queimando na tua presença. É isso, Senhor, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Aleluia. Senhor, que o nosso ano seja um ano assim, aleluia, marcante, Deus. Seja um ano marcante, Senhor, uma década marcante, um tempo, Senhor, de coisas novas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.